os 5 passos que você precisa para começar a fazer renda extra em dólar com criptoativos. Eu vou te mostrar nesse vídeo, mesmo que você não tenha feito nunca uma operação de trading ou compra e venda na vida, não entende como funciona, não sabe muito sobre investimentos, então já separa o papel e a caneta que nessa aula eu vou te entregar o ouro. Então vamos lá para o vídeo. Salve, salve, investidor e investidora, sejam muito bem-vindos a esse vídeo aqui, esse conteúdo que eu vou mostrar para vocês como que eu faço renda em dólar com criptoativos, tá? Para quem não me conhece, para você que não me conhece ainda, meu nome é Fábio Chiaparini, eu sou analista CNPIT aprovado, tá? Isso é analista gráfico, entendo um pouquinho de gráficos, tá? Humildemente aí. Sou especialista CEA, PQO também, era operador de bolsa num dos maiores bancos do mundo, né? Estou no mercado financeiro há pouco mais de 6, 7 anos, engenheiro de formação, então só para me apresentar rapidamente aqui, tá? E por que que eu trago esse tipo de conteúdo? Porque eu imagino que pode te ajudar bastante aí a aumentar sua renda, né? Trazer uma nova forma de ganhar dinheiro aí para você, no qual eu confio bastante, né? Eu vivo disso hoje, desde que eu saí do banco aí em julho, é, em julho desse ano, né, eu saí e estou vivendo disso, tenho minha liberdade financeira geográfica aí, graças a Deus, e a estratégia, lógico, tá? Então, antes de mais nada, dá um like aí, curte esse vídeo, ativa as notificações aí, porque eu trago conteúdo todos os dias, né, o Morning Call, para te dar o ânimo do dia, para te ajudar a fazer melhores operações, tomar melhores decisões aí durante o dia, né? Porque às vezes o mercado americano tá ruim, né? O asiático fechou meio pessimista ou vice-versa, a gente tem que ficar ligeiro. Às vezes tem discurso ali do presidente do Banco Central americano, né? Então tem várias coisas durante o dia que pode atrapalhar, que se a gente não tá ligado, a gente acaba perdendo dinheiro à toa, né? E eu trago isso justamente para ajudar, tá? Então, se você gosta aí desse tipo de conteúdo, curte aí, ativa as notificações e informações no dia a dia, né? Algumas análises aí durante o dia, alguns trades que eu faço com o meu próprio dinheiro, eu coloco ali num grupo no Telegram gratuito, né? Exclusivo ali, para quem quer esse tipo de informação, o link está na descrição também. É só entrar lá, tá bom? Então, vamos lá falar do que interessa, né? Qual que é o que que você precisa de fato para começar ainda hoje, né? Fazer renda extra em dólar com criptoativos. É, Talvez você esteja imaginando que precisa de um monte de coisa, né, e tudo mais. Na verdade, você precisa primeiro de vontade de aprender, né? Isso aqui não é fácil, né? Porque senão qualquer um faria e ter uma reserva de emergência, né? Então, eu não vou entrar em muitos detalhes, né? Porque já tem muito influenciador aí que fala de reserva de emergência, né? Que fala que tem que estar ali ou acolá, etc. Eu não vou entrar nesse mérito, né? Mas na prática, a reserva de emergência é aquela que você transforma, né, esse dinheiro investido numa segurança que está bem seguro, né, que não tem volatilidade, não tem grandes oscilações. Aí sua reserva de emergência não pode ser em ações, né, nem fundos imobiliários, como já falaram por aí. Tem que ser ali, pô, na conta 100% do CDI do Nubank, né? Pode ser até na poupança, né? Eu não me eu não tenho medo de falar que reserva de emergência pode ser poupança, sim, tesouro direto e tudo mais, né? Porque o objetivo da reserva não é você ganhar dinheiro, né? É transformar esse dinheiro investido em dinheiro na sua mão, o mais rápido possível, né? Então, muita gente fala até de tesouro, né? Se investir ali nos títulos do governo, no Tesouro Selic, que é uma reserva de emergência, e até é de fato mesmo, né? Mas imagina se você precisa desse dinheiro às 2 da manhã de um sábado, né? Você não consegue sacar, né? Reverter isso, tem que ser em dia útil, né? Então, se está na conta ali do Nubank, né? Ou em algum outro CDB, né? Liquidez imediata, algum outro tipo de investimento desse tipo, é mais legal você ter essa reserva que a emergência vai vir, né? Sempre vem para todos nós e você tem que ter ali vamos supor, 6 meses, um ano, né, do seu custo de vida guardado na segurança para se garantir quando vier as emergências, né? Porque sempre vem, tá certo? Então, o que eu falo aqui para fazer renda extra em dólar, para investir em cripto,
não é com todo o seu dinheiro. Eu vou explicar isso mais para frente também, né? Com aquele dinheiro que, se você perder, não vai impactar suas finanças no geral, sua condição financeira. Você não vai ficar quebrado, né? Ou quebrada. Então tem que ficar bem ligeiro com isso, né? Então esses são os únicos dois pré-requisitos que eu vejo que você precisa para começar a fazer renda a partir de hoje com cripto, tá? E eu vou te explicar nesse vídeo como que você faz isso, tá certo? O que que você não precisa, né? Conhecimento de macroeconomia, finanças avançadas, né? Você não precisa ter 8 telas ali para ver um monte de gráfico ao mesmo tempo, e nem muito dinheiro também, né? Você pode começar com muito pouco, eu vou falar ali mais para frente também, quanto que é um ideal ali você começar e tudo mais, com quanto eu comecei, para te dar de exemplo e tudo mais, mas não precisa de muita grana não, nem super conhecimentos aí de finanças, né? Eu já atendi, né, na minha carreira no mercado financeiro, muita gente da área da saúde, da área do direito, de diversas áreas, né, gente que investe bem e que não é da área de finanças, né? Eu, particularmente, eu também não sou da área de finanças, de formação, né? Eu sou engenheiro de formação, então tudo bem a facilidade com números ali, mas você não precisa ser formado em economia, né, nem fazer pós aí em finanças, em MBA, etc para conseguir esse objetivo de aumentar a sua renda aí em dólar, ou até no futuro, quem sabe, né, viver disso como eu, nesse mercado maravilhoso aí de criptoativos, tá? O que que não é o tema aqui, né, desse vídeo, tá? O que que não é o que eu tô falando aqui, tá? É o fazer o famoso buy and hold, né? Comprar e segurar. O que que é isso, né? A gente montar uma carteira de cripto, aí Bitcoin, Ethereum e mais algumas outras e ficar sentado em cima e esperando valorizar. Não é isso, tá? Nem um pouco. Não é aposta também, tá? Eu utilizo uma estratégia aí para aproveitar oportunidades de curto prazo, né? Isso aqui não é uma oportunidade de ganhar dinheiro fácil e rápido, né? Tem muita casa de análise aí bem agressiva, né? Tem muitos influenciadores também que falam, pô, o trading, né? Fazer a compra e venda, tirar uma renda com isso é fácil, rápido e seguro. Não, seguro não é, né? Porque são operações de risco, não é fácil e também não é rápido, né? Então não quero te desmotivar aqui, pelo contrário, eu quero te motivar, te informando que dá para ganhar muito dinheiro, sim, mas exige, lógico, certa experiência, né? Como qualquer profissão, tá? Então, a gente tem que ficar ligeiro porque isso aqui não é promessa barata aí de que você vai ficar rico em uma semana, isso não existe, né? Mas eu posso dizer com propriedade que eu vivo disso hoje, então é possível sim, com certeza, tá? Independente do que se trata então de fato, né? Que independente para onde o preço vai, né? Hoje o Bitcoin vale 26.200 dólares, tá? Ele pode ir para 30 ou para 20 na próxima semana, por exemplo, até domingo, né? Eu tô gravando esse vídeo aqui na quinta-feira de feriado, 7 de setembro à noite. É... Mas não importa para onde ele vai, né? Porque a gente quer aproveitar a oportunidade de curto prazo, né? Porque se ele for de hoje, 26.200 para 30 mil, ele não vai numa porrada só, né? Numa barra grande só, né? Numa pancada. Pode até ser que aconteça, mas é muito raro isso acontecer, né? Mas ele vai subindo e descendo, subindo e descendo, subindo e descendo. Então, são esses trechos, né, que a gente quer aproveitar para fazer dinheiro, tá? Colocar dólar no bolso, tá? Então, eu utilizo bastante a análise gráfica, tá? Eu passei nas provas, né, do CNPIT aí, sou especialista CEA, PQO também, mas eu também estou estudando bastante, aprendendo muito, aí, utilizando também a análise de sentimento, que a gente vê na prática como que as baleias, né, os grandes investidores operam e não uma pessoa física qualquer, né, que é o que a gente chama de sardinhas, né? Tem muita sardinha no mercado, pessoa física operando sem conhecimento algum, entregando dinheiro para quem tem técnica, né? Isso é normal em todos os mercados, todas as bolsas, né? Inclusive a brasileira, no qual eu era operador de bolsa no banco, né? No primeiro semestre desse ano. E é isso, né? Quem ganha dinheiro são as tesourarias, os fundos, né? Os investidores que têm muita grana, né? Que conseguem ali identificar onde que as pessoas físicas estão querendo para onde estão querendo que o preço vá para algum lugar, eles fazem totalmente ao contrário para limpar geral, né? Então
A análise de sentimento utiliza isso, né? Essa localização, né, de onde que estão as baleias e as sardinhas ali, juntamente com a análise gráfica, entender ali o movimento dos preços, né, o price action, os indicadores, as médias e tudo mais. Eu vou falar um pouco mais disso mais à frente também. Mas e o gerenciamento de risco, né? Sem isso, sem aceitar perdas, não existe consistência no longo prazo, né? Não tem como você acertar todas as operações, né? Acho que é meio batido isso, todo mundo fala também, mas nem o Warren Buffett, né? O Luiz Barsi, os maiores investidores da história aí que conseguiram grandes rentabilidades, o Michael Burry, né? Aquele do filme A Grande Aposta, que é médico, né? Virou gestor de fundo e ganhou com a bolha imobiliária ali de 2008 nos Estados Unidos, ganhou muita grana naquela época porque ele previu que o mercado imobiliário estava caindo muito e tudo mais, né? Mas ele acertou esse trade de primeira? Não, ele passou calor por um bom tempo, né? O que isso quer dizer? Ele estava no prejuízo por um bom tempo, ele entrou na operação, foi distribuindo os aportes dele, entrou vendido, apostando na queda no mercado imobiliário, mas até cair de fato demorou um tempo, né? Então ele não acertou de primeira, né? Fora outros trades, com certeza que ele errou, né? Então, não tem como acertar tudo, né? A gente tenta acertar mais do que erra e consegue, é claro, né? Mas errar faz parte do negócio, tá? Não tem jeito. Então, e você deve estar me perguntando, né? Como que você descobriu isso, essa oportunidade aí? Quando eu operava lá pelo banco, com dinheiro dos clientes, né? Tinha uma carteira lá, tinha dia que eu operava 2, 4, 5 milhões no dia, né? Na Bolsa Brasileira e um belo dia lá no primeiro semestre eu estava almoçando e eu tenho alguns grupos que eu participo de operação de bolsa, de cripto, etc, né? E um dos meus colegas ali ganhou 20 mil reais em 5 horas, né? Com um trade só que ele acertou. Então claro que ele colocou próximo ali de 6 mil reais, né, na operação, mas ele fez pouco mais de 300%, né? De 6 mil que ele colocou, ele retirou 20 mil ali de lucro, em pouco mais de 5 horas por aí, num trade. Eu falei, pô, eu trabalhando pra caramba aqui, é, para ganhar quase isso no mês, eu não ganhava mal, né? Confesso, mas eu tenho que voltar a operar cripto, né? Eu já tinha operado cripto, já tinha operado ações também na pessoa física, já tinha perdido muito dinheiro, né? Vou até comentar um pouco melhor disso depois também. Mas eu falei, meu, eu tenho que voltar a operar cripto e foi aí que eu voltei com força ali no mês de julho desse ano, né? De julho de 2023, tá? A gente tá início de setembro agora. E, pô, por que que eu escolhi cripto, né? Para operar e não ações, futuros na bolsa, né? Que é o famoso mini dólar, mini índice, forex, né? Os pares de moedas aí, operar euro dólar, iene dólar, esse tipo de coisa, né? Porque, pô, você tem várias variáveis que você tem que analisar quando você vai escolher um mercado para operar, né? O mercado cripto, ele é 24/7, né? Ele está aberto sempre, tá? Enquanto o mercado de ações é das 10 às 5, né? Quando tem horário de verão americano, fica das 10 às 6, né? Os futuros, que é você fazer day trade com mini índice, mini dólar, tem muita gente que faz, né? 99% perde dinheiro, com certeza, né? Mas pô, o pouco de gente que ganha dinheiro ganha muito, mas também é das 9 às 6, né? Abre uma hora antes, e fecha uma hora depois do mercado à vista aí da bolsa. Então eu queria ter um pouco mais de liberdade para poder operar quando eu quisesse, né? Então, para você que trabalha, por exemplo, no horário comercial, você pode fazer uma outra operação, fazer suas operações, né, no final do dia ou até no final de semana, até antes de entrar no trabalho, você consegue fazer um giro aí para colocar dólar no bolso, tá? Não tem influência, né, de política brasileira, principalmente, então, pô, qualquer coisa aí que Lula, Haddad ou os ministros, né, ou gente que está nesse meio aí que tem um mínimo de poder de decisão, eles influenciam os preços e muito rápido, né, principalmente de forma negativa, né? Então, vou dar um exemplo para vocês de uma empresa chamada PetroRio, o ticker, né, o código dela na bolsa é PRIO3. Meados de fevereiro, se eu não me engano, né, a gente estava, eu e os colegas ali da corretora do banco, né? A gente estava comprando, né, essa empresa para os clientes ali de lotes, né? Muito, estava comprando muito, porque os fundamentos da empresa eram excelentes, né? A gente tinha uma equipe de análise que passava ali
as recomendações de compra e venda via fundamentos, né, analisando os balanços da empresa e tudo mais, e a gente analisava os gráficos, né, e estava tudo certo, pronto para continuar subindo essa empresa, até que do nada o Haddad decidiu criar um imposto de exportação, se eu não me engano, e aí começou foi o início do fim. Hoje ela voltou para um preço bom, acima de 40 reais aí por ação, a Prio, né? Mas na época lá a gente começou a comprar, não vou lembrar de cabeça os preços agora, mas começou uma quantidade de candle vermelho, né? Uma queda sequencial ali gigantesca que, pô, deixou vários clientes no prejuízo, né? Então, você investir, mesmo que para trade de curto prazo, né, à mercê desse tipo de coisa, fica um pouco mais complicado, né? O que influencia mais é o mercado americano, né? As decisões de juros, né? O mercado asiático também, como é que tá indo as bolsas lá e tudo mais. Só que assim, Lula, Haddad e outros aí que podem influenciar as leis, os mercados de alguma forma, aqui no Brasil não muda nada em cripto, né? Então é bem tranquilo quanto a isso. Tem até a CPI das pirâmides acontecendo agora, né? Vários famosos indo depor, várias empresas aí, né? 1, 2, 3 milhas, e as outras aí, um monte aí indo depor, se ferrando, né? Mas isso aí não faz preço nenhum aqui nas criptos, então com relação à notícia é muito mais tranquilo operar cripto do que outros mercados, tá? Tem volatilidade também, né? Então num dia que tem muita negociação na bolsa, né? Que o volume está alto na bolsa brasileira, é coisa de 25 bilhões, né? De volume financeiro negociado, né, na bolsa, tá? Hoje que é feriado aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos não, no resto do mundo não. Se a gente for somar só as 10 maiores aqui de cripto, né, dá quase isso já também. Então, o volume de negociação é bom também, tá? Não é ruim. Tem liquidez, né? Imagina que você compra uma posição e quer vender ela, tem comprador, né? E vice-versa. Então, você não fica preso por não ter volume suficiente ali de negócios, tá? É bem tranquilo com relação a isso e tem o potencial explosivo, né? Então, na semana passada teve uma cripto chamada Cyber, que ela subiu 360% em 4 dias, né? Então, ela multiplicou quase 4 vezes o capital de quem entrou no comecinho lá, claro, difícil acertar, né? A mosca branca, mas acontece isso com ações? Até acontece, né? Mas é bem mais raro isso acontecer com bolsa, né? E bem mais raro mesmo, né? Você vê uma ação subindo tanto assim em poucos dias, né? É bem difícil isso acontecer. É, Teve alguns casos nesse primeiro semestre de Dukes, né? Gafisa, se eu não me engano, foi no comecinho do ano, no final do ano passado, que deram umas porradas assim gigantescas, mas é bem raro acontecer no mercado cripto, é mais comum, né? Claro, 360% em 4 dias também não é toda hora, né? Mas pô, uma porrada de 20, 30% assim em um dia, né? É mais comum, é ok, né? Dá pra pegar. Assim, de forma mais comum, bem mais tranquilo do que bolsa, tá? Do que ações. É, então eu vejo essas vantagens, né? Não tem o problema da corrupção também, né? Então a gente pega ali o Bitcoin, por exemplo, que é a principal criptomoeda hoje, ela é um sistema descentralizado, né? Então não tem um dono, não tem uma empresa que toma conta e tudo mais, né? Não tem como ter. Claro que o mercado cripto já teve e tem, né, muitas fraudes e roubos e tudo mais, só que não é o nosso foco aqui comprar projetos, comprar cripto pelo projeto, pela equipe, pelos fundamentos, né? Tem muita meme coin aí também que foi criada para ser fraude, né? Tem muita cripto que foi criada para ser uma fraude, para pegar dinheiro mesmo aí da galera, mas a gente não tá exposto a esse tipo de risco porque a gente fica comprado em dólar, né? E aí entra numa operação e sai rápido, né? Então a gente não corre esse tipo de risco, né? Então pelo Bitcoin, né, nesse exemplo, ser um sistema descentralizado, não tem um dono, uma empresa, né, para ter corrupção dentro dela, né? Então, a gente pode até pegar o caso de exemplo aí da Americanas, né, que era uma empresa que estava um monte de influenciador, de analista recomendando no final do ano passado, porque
os fundamentos eram bons, né, entre aspas, e os gráficos, graficamente estava realmente ensaiando uma reversão, né, porque ela vinha numa tendência ruim de queda, mas estava ensaiando uma reversão aí para alta, né, para começar a subir de fato, a galera recomendando a rodo, e aí do nada veio a notícia que tinha uma fraude gigantesca de bilhões lá e em um dia a ação caiu mais de 70%, né? Então, como é que faz, né? Você tá comprado num ativo desse, né? Não tem como, né? Você já era, né? Quando que a Americanas vai voltar para o preço que era antes, né? De 10, 12 reais, acho que era até mais, se eu não me engano. É muito difícil, né? Esse tipo de empresa já perdeu respeito aí dos investidores, né? Não tem como, então pode voltar um dia se resolver toda a dívida e tudo mais, até pode, só que, vixe, agora quem tinha Americanas antes, né, ou realiza, assume o prejuízo mesmo, né, e parte para a próxima, ou vai ficar sentado aí com esse custo, né, do dinheiro desvalorizado por muito tempo ainda, né, até voltar. A mesma coisa Magazine Luiza via varejo, né? Quantas pessoas vocês não conhecem que perderam dinheiro com essas ações e não vende, né? Porque vai voltar, um dia volta, né? Será que Magazine Luiza volta ali para a máxima, né? Que está em 28, se eu não me engano, com os descontos ali dos dividendos, né? Via varejo nos 20 reais, né? Tem muita empresa que infelizmente não volta, né? E esse é o problema também de não colocar stop nas operações, né? A gente vai falar disso no finalzinho aí do vídeo. Então, se você tá num investimento, né, que começa a cair e você não sai porque uma hora volta, pode nunca mais voltar, né? Esse é inclusive um dos axiomas do livro Axiomas de Zurique, né? Quando o barco começar a afundar, você pula dele, né? Sai fora porque é a melhor coisa, porque ele pode afundar de vez, né? Então, tem que ficar esperto e esperta, tá? Então, assim, o problema da corrupção em criptos, a gente não está exposto também a isso, né? Claro que a gente pode entrar numa operação e, pô, acontecer alguma notícia, alguma coisa que faz o negócio muito contra, mas é por isso que a gente usa o stop também, né? Então, esse risco de perder muita grana do nada por uma notícia, uma corrupção, alguma coisa de política, a gente não tá correndo esse risco, tá? Ainda bem, é bem mais tranquilo, tá? E qual que é o melhor momento, então, tendo em vista todas essas vantagens, para começar a colocar dólar no bolso aí com cripto, né? Hoje, né? A gente não precisa esperar o Bitcoin cair para 20 para comprar, nem subir para 30 para a gente vender, né? A gente quer fazer os movimentos aí de curto prazo e pegando aí as oscilações pequenas, né? E comprando e vendendo rápido, vendendo e comprando mais rápido para colocando esses dólares aí no bolso, tá? E aí, como que a gente começa? Entrando aí na última parte aí para ser mais direto também, né? E já te dar logo aí quais são os passos, tá? O primeiro passo é você abrir a conta numa corretora internacional, tá? Então, e eu vou falar o porquê também. Eu vou deixar o link na descrição aqui da Binance, tá? A maior corretora do mundo. Você abre a conta em 5 minutos, né? Você faz ali o cadastrar. Eu acho que não tem necessidade de eu mostrar aqui como é que você se cadastra no aplicativo da corretora, porque acho que 2023 aí já ficou bem simples essa parte de você fazer cadastro em qualquer coisa, né? Então, você baixa o aplicativo da Binance ou vai pelo computador, né? Faz o seu cadastro rapidamente, tá? E você precisa ativar a conta de futuros, tá? Então, você vai ali, você tem que mudar pelo aplicativo ali o idioma do aplicativo de português para inglês, que ele deixa você ativar a conta de futuros, tá? O que é operar futuros, rapidamente aqui explicando, né? Você não tá, vamos supor que a gente vai fazer uma operação de compra e venda no Bitcoin. Rápida, uma operação de curto prazo, tá? Vai durar ali, sei lá, 2, 3 horas a operação, vamos supor. Você não vai comprar o Bitcoin de fato, pôr ele na sua carteira, né, e depois vender para outro investidor ali na Binance, né? Você vai comprar o contrato futuro de Bitcoin. Isso nada mais é do que a especulação de onde o preço vai, né? Tá sempre muito próximo do preço real, do preço à vista, né? Mas é o contrato futuro, então é derivativos, tá? Como ainda não tem regulamentação no Brasil, né? Se você deixar em português, ele não deixa você ativar essa conta de futuros, tá? Então você coloca ali a linguagem do aplicativo em inglês,
tá? Ativa essa conta ali de futuros, beleza, agora você tem um cadastro na corretora e ativa a conta de futuros, tá? Esse é o primeiro passo. Quanto que você vai começar agora, né? Então, assim, você pode começar com qualquer valor, tá? Se você colocar ali R$ 100, R$ 400, R$ 1.000, beleza, né? Você consegue começar. Só que a gente tem que pensar que a gente quer ganhar em dólar, né? O dólar hoje, na cotação de hoje, aqui 7 de setembro, é R$ 5 aproximadamente, né? Então, se você colocar R$ 1.000, você vai transformar em US$ 200, tá? Então, você faz até Pix, né, atualmente. Você vai ali na parte de depósito ali da sua carteira da Binance, faz um Pix e aí cai o dinheiro ali na sua conta Spot, que é a conta à vista, tá? Você transfere, tem um botãozinho de transfer ali da sua conta à vista para a conta de futuros, os dólares, tá? Então, claro, você transfere em reais, né? Você de real você compra dólar e transfere os dólares para a conta de futuros que você já ativou anteriormente. Então, resumindo, né, só para não ficar confuso aí na sua cabeça, você abre sua conta no aplicativo, na corretora Binance, você muda o idioma de português para inglês e ativa a conta de futuros, tá? Você transfere dinheiro em real da sua conta do banco para sua conta na corretora Binance, transforma o real em dólar e joga esse dólar para a conta de futuros, tá? É bem simples, tá? Não é coisa de outro mundo, é super tranquilo, você consegue fazer tudo isso em 10 minutos tranquilamente. É... E daí beleza, mas pô, qual que é o valor, né? Eu recomendaria, pô, se você fora da sua reserva de emergência, que a gente já falou, que é a sua segurança financeira em renda fixa, tranquilo, quando você precisar de dinheiro tá lá, não tá correndo risco. Fora da sua reserva de emergência, se tiver R$ 1.000, por exemplo, eu acho que é legal, né? Você começar com 1.000zinho aí, R$ 600, 1.000, né? Se tiver menos também não tem problema, mas R$ 1.000 você transforma em US$ 200, já dá ou se quiser colocar menos para entender melhor também no começo, né? Depois coloca mais, ok também. Mas eu acho que o ideal seria esse, tá? Eu comecei com. Eu, na verdade, já perdi aproximadamente uns 50 mil somando Bolsa Brasileira, ações e cripto ali desde 2020, né? Então, já tomei muitas decisões ruins, né, com relação a investimentos, mesmo trabalhando na área, trabalhando em grandes empresas, né? A gente nunca sabe tudo, né? Então, assim, eu me coloco aqui como especialista do que eu faço, né? Como colocar renda em dólar aí em cripto, mas eu já errei bastante também, né? Então, o que acontece foi que depois de ter perdido tudo isso, né, de ter visto aquele colega meu ganhar 20 mil numa operação só, e eu já operava e tudo mais, né, eu falei, meu, agora no mês de julho, né, eu vou criar um sistema de gerenciamento de risco, né, no qual eu consiga, quando acertar, ganhar muito e quando eu errar, eu perder pouco, é, para fazer dinheiro e conseguir viver disso, né? Então eu peguei tudo que eu tinha, não tô falando para você fazer o mesmo, né? Isso que eu fiz foi bem arriscado, na verdade, porque eu queria viver disso. Eu peguei o resto do que eu tinha ali na conta, que dava um pouco mais de R$ 6.000, né? R$ 6.300 e coloquei tudo em cripto, né? Então deu exatamente na cotação do dia US$ 1.335, tá? Então, com esse dinheiro aí, desde o dia 19 de julho para cá, aproximadamente 50 dias, né? Eu fiz um pouco mais de R$ 8.000, né? 8.200 e pouco em reais, tá? Isso dá que de US$ 1.335, eu ganhei um pouco mais de US$ 1.600, né? Vezes 5, que é a cotação de hoje, dá R$ 8.200 aproximadamente. Então, fiz um pouco mais de 130% dessa banca que eu comecei, né? Claro que isso é bem acima da média, né? Mas não estou falando que todo mundo vai conseguir fazer isso e tudo mais, né? Eu acredito que é bem possível porque eu consegui, mas o que eu quero passar para vocês aqui é que você coloque o dinheiro para fazer renda em dólar aí em cripto, aquele dinheiro que se você perder, o que eu vou ensinar para vocês aqui não é um sistema, né, que você não, se você aplicar ele, você não perde tudo, né, a não ser que você erre muitas operações seguidas, né, se você errar todas as operações assim
50 operações seguidas, aí beleza, aí já era, né? Mas é bem improvável que isso aconteça, né? Por isso que nesses últimos 50 dias, né, a minha carteira, esse meu sistema rendeu 134%, enquanto o Bitcoin desvalorizou 12%, né? Então, se eu tivesse só comprado e esperado, eu ia estar perdendo dinheiro, né? Então, se você for colocar esse dinheiro que não impacte a sua condição financeira aí, né, fora da sua reserva, é muito importante frisar isso, tá? Quais ativos que a gente vai operar, né, para fazer renda em dólar, tá? Eu recomendaria você fazer aí pelos que tem mais volume, né? Então, Bitcoin, Ethereum, a XRP, Ripple, né? Essas são as que têm mais volume de negociação aí na média, né, todos os dias. Então, são os ativos que dá para fazer tranquilamente. Eu tenho uma lista, né, uma watch list, uma lista ali no meu TradingView, que é o sistema que eu utilizo para análise, que, assim, todo dia eu vou pegando as 10 que tem mais volume. Você consegue ver pelo aplicativo ali, clicando no quadradinho em cima do ativo, né? As que tem mais volume no dia, né? Eu vou montando essa lista ao longo dos dias. Hoje tem uma lista de 30 ativos ali, mas eu não gosto de ficar aumentando muito ela, porque senão, imagina, fica muito ativo para você ficar analisando todo dia, você se perde e não faz nada, né? Então eu prefiro focar naqueles que mais tem negociação no dia, né? Aqueles que tem mais volume, aqueles que estão mais quentes, que a galera tá mais operando mesmo, para conseguir fazer as operações, tá? Então, assim, o que a gente já falou, o primeiro passo, né, que depois de ter falado um monte de coisa, as vantagens do mercado cripto, né, o que você precisa, o que não precisa, o que a gente quer fazer, o que a gente não quer fazer, e a gente falou também, pô, como você abrir conta na corretora, transferir dinheiro, né, quanto dinheiro você precisa, quais ativos operar, né? Os de maior volume são os de preferência, tá? Porque você pegar um ativo ali que movimenta menos de 10 milhões de dólares no dia, menos de 10, 15, até 50 às vezes eu faço um filtro, aí é difícil, né? Porque você coloca uma ordem de compra, o preço vai, ele não pega exatamente ali no seu ponto, às vezes ele pega pior, né, do que você colocou, então os ativos com mais liquidez não acontece isso, né? Você coloca uma ordem de compra num preço X, é bem provável que se o preço for lá, ele pega bem pertinho ou nesse preço X mesmo, tá? Então, o volume de negociação é importante por conta disso, tá? E qual que é o método, tá? Que eu vou ensinar para análise também. Então, pô, você já abriu a conta lá na corretora, né? Você já transferiu dinheiro para a conta de futuros em dólares, né? Você vai operar Bitcoin, Ethereum e Ripple nesse primeiro momento, tá? Mas e aí, você vai fazer o quê? Você vai clicar no comprar e no vender? Não, né? Eu vou mostrar para vocês um setup operacional, que é um conjunto de indicadores, um dos mais simples aí que eu conheço, eu chamo dos 7 médias, tá? Outras pessoas chamam de outros nomes, tal, mas esse é simples, efetivo, bastante assertivo também, tá? A maioria das operações você acerta mesmo, e quando erra, erra pouco, né? Então, eu até utilizo esse sistema, também esse setup, algumas vezes, né? Tem alguns dias que eu prefiro utilizar esse sistema, quando eu vejo que o mercado está muito de lado, né? Está muito parado, eu não uso ele, né? Eu gosto de usar ele quando está mais em tendência, subindo muito ou caindo muito. Eu acho interessantíssimo de utilizar, e eu vou mostrar para vocês aqui como é que ele funciona no gráfico, tá? Então vamos lá. Colocando o gráfico aqui. Primeiramente, esse é o site da Binance, né? Então, você clicando ali, esse aqui é quando você já entra na conta de futuros, tá? Então, quando você entra no aplicativo do celular ou pelo computador, tem um menu superior aqui também, você clica ali em Market Futures, né? De futuros em inglês, e cai nessa página aqui, tá? Depois que você colocar dinheiro, vai estar disponível aqui o dinheiro que você tem. Tá? E aí como que você faz uma operação rapidamente aqui para te explicar, tá? Aqui é o Bitcoin agora, no gráfico de 15 minutos, tá? Você vai colocar o tamanho da sua posição aqui, então, por exemplo, vou fazer um trade com 10% do meu capital, tá? Vou alavancar vezes 5, a leverage, a alavancagem, tá? Então aqui vocês têm que tomar muito cuidado com a alavancagem, porque é o seguinte, vezes 5, você multiplica seus ganhos por 5 do que você colocou na operação. Vamos supor que você colocou 100 dólares na operação, tá? 50 dólares, vai.
Se o ativo subir 1%, ele vai multiplicar por 5, tá? Então você vai ganhar 5% do que você colocou ali de dinheiro na operação, tá? Só que se cair a mesma coisa, multiplica por 5 o seu prejuízo também. Então a alavancagem se tem que tomar muito cuidado para não... vou alavancar vezes 100 aqui, porque se subir 1% eu ganho 100% do que eu coloquei. Beleza, se cair 1% você perde tudo também, né? Então tem que se utilizar com muita responsabilidade, tá? No meu sistema de gerenciamento de risco eu utilizo uma planilha, né, que eu coloco ali, por exemplo, eu vou entrar nesse ponto e se cair desse ponto aqui, eu sou estopado, eu saio da operação, né? Essa planilha já me dá qual que é o número da alavancagem ideal para eu entrar, tá? Com relação ao tamanho do meu capital também, então é bem legal, tá? Eu consigo fazer isso. Tem operações que consigo alavancar muito, porque o stop, né, é muito pequeno. Então, não sei se eu estou complicando muito, mas acho que não é bem simples, tá? A forma da operação aqui eu sempre utilizo isolada, tá? Porque se vou utilizar a cruzada ou a cross, imagina que vai contra a sua expectativa, o preço, ele vai comer todo o dinheiro da sua conta, tá? E se você deixa em isolado, você só perde aquilo que você colocou na operação, tá? Então, claro que isso aqui eu explico mais detalhadamente em outros vídeos, mas eu sempre utilizo forma isolada e alavancagem de acordo com o meu stop, meu alvo do técnico, né? Do gráfico. Então eu não chego e alavanco aqui um número qualquer, né? Vou alavancar vezes 25 vezes aqui porque eu quero multiplicar por 25. Não, eu faço na minha planilha ali de simulação as contas certinho o que faz mais sentido para aquela operação a quantidade de alavancagem, tá? Então é bem simples, né? Você coloca a operação aqui, aqui market, né? O preço que está agora, você clica, ele já compra o preço que está agora ou vende, né? Eu utilizo bastante a ordem stop market, né? Que eu coloco o preço, então, se bater acima dessa máxima aqui, eu compro, né? Então, eu coloco esse preço aqui, o tamanho da posição, né? 10%, por exemplo. Já o alvo final, né? Que eu quero sair da operação e o stop loss que me tira caso vá contra, né? Com um pequeno prejuízo, tá? E o take profit é o alvo, tá? Que eu coloco aqui desenhando no gráfico, tá certo? Então, para fazer a operação aqui é bem simples também, mas como que a gente utiliza esse método aqui? Deixa eu fechar essas outras abas para não pesar aqui no meu computador. Como que eu utilizo esse método das 7 médias aqui, tá? Eu peguei o Bitcoin num gráfico de 15 minutos aqui no início do mês de julho, tá? Só para pegar algumas 20 operações aqui, ó, vocês podem ver aqui que eu peguei quase 20, acho que 19 operações aqui e só uma deu errado, né? Então, a assertividade desse método aqui é muito boa. E eu vou mostrar para vocês como que ele funciona aqui rapidamente, porque ele é bem simples também, tá? Então, eu coloquei no replay, deixa eu adiantar um pouco mais aqui para vocês verem, tá? O que eu tenho que explicar para vocês aqui? A gente tem 7 médias exponenciais no gráfico, tá? São essas aqui, ó. A de 10, 15, 20, 25, 30, 35 e 40. Tá simples assim. Por que média é exponencial e não aritmética, tá? A exponencial, ela dá mais peso para os candles mais recentes, tá? Então, se fosse a gente pegar aqui média de 10, tá? A média aritmética, ela faz a média do preço de fechamento dos últimos 10 candles e plota a média aqui, tá? A exponencial, que é que eu estou utilizando, a EMA, ela dá mais peso para os candles mais recentes aqui, para os últimos 3, 4, tá? E não dá um peso igual para todos os últimos 10. Ela dá mais peso para os mais recentes, ou seja, ela é mais rápida, ela anda mais rápido, tá? Ela acompanha o preço de forma mais acelerada, por assim dizer. Tá certo? Então, vamos andando aqui, eu vou te mostrar o que a gente quer, né? A gente quer pegar grandes tendências, assim, quando as médias estão inclinadas, tá? Ou para baixo ou para cima para a gente comprar ou para baixo para a gente vender. Quando tá de lado aqui, ó, a gente não quer fazer nada, né? Porque muito provavelmente a gente vai perder dinheiro, né? A gente vai acabar vendendo aqui, comprando aqui, aliás, comprando aqui e vendendo aqui, né? Então, mercado de lado, assim, eu raramente opero,
porque a probabilidade de perder dinheiro é muito maior, né? Você não sabe o que pode acontecer, né? Tá juntando aqui, principalmente quando as médias estão bem juntinhas aqui, vai explodir para algum lado, e você não sabe para qual lado que vai, né? Então você vai apostar, né? Fazer aposta que a gente não faz, né? A gente entra com estratégia, com técnica, para aumentar nossas probabilidades de colocar dólar no bolso, de ganhar dinheiro, tá? Então vamos andando aqui, ó. A gente vê que as médias, né, elas começaram aqui a se inclinar todas para baixo, tá? Deixa eu já tirar essa seta aqui. Então, o que que isso quer dizer? Que me parece que é uma tendência de queda aqui, né? Todas as médias miradas para baixo. Então, quando um candle aqui bate, né, na primeira ou na segunda, bate nessa média aqui, ele fez um recuo simplesmente, né? Uma retração para continuar caindo, tá? Essa é a maior probabilidade que vem acontecer. O que que eu faço? Eu pego essa ferramenta aqui, ó, extensão de Fibonacci baseado em tendências, que nada mais é para trazer para traçar um alvo, tá? Coloco aqui o primeiro clique aqui e o segundo e o terceiro clique aqui, ó. Tá? Então eu dei o primeiro clique aqui, o segundo e o terceiro clique aqui. Esses são os alvos aqui da minha operação, que é de venda, né? Porque está caindo, tá? Então o primeiro alvo aqui é no 61,8% dessa perna, né? O segundo alvo é de 100%, então a distância desse candle aqui, se a gente colocar essa mesma distância daqui no 100%, né? E 161,8%, tá? Da distância desse candle aqui. E a gente vai entrar aonde, né? Caindo abaixo desse aqui, tá? Desse ponto aqui. A gente vai entrar na mínima desse candle aqui, tá certo? Com stop aqui na máxima desse candle, tá? Então, vou até colocar essa ferramenta aqui para ficar mais fácil de visualizar. A gente coloca a mínima, a gente coloca a entrada no próximo candle aqui, que a gente não sabe qual que é, né? Então, a gente espera fechar esse candle, certo? E aí, no próximo candle, a gente já coloca uma ordem. Se vier abaixo desse candle aqui, eu vendo, e se não vier, não acontece nada, né? Não vai ativar essa ordem. E o meu stop loss é aqui na máxima desse candle, tá? E o meu alvo é esse ponto aqui, tá certo? Então, vamos ver como que desenrola, né? Então, no primeiro candle que veio aqui, já bateu o alvo, né? Como a gente está sempre pegando a projeção do candle, né? O seu alvo final aqui fica sempre próximo aí de 1,6, né? 161%, 1,6 do seu risco, tá? Então, pô, o meu risco aqui vai ser sempre de 10 dólares, por exemplo, tá? Então, batendo nesse alvo aqui, você pega 16. É uma boa relação risco-retorno, né? Eu costumo fazer operações com um payoff, né? Uma relação risco-retorno maior, porque, pô, se você apostar o seu próprio dinheiro para ganhar pouco, né? Imagina que seja uma operação 1 para 1, não vale tanto a pena, né? Eu acredito que tem que ser no mínimo 2 para 1 aí, mas esse tipo de setup aqui, ele tem uma assertividade muito grande, né? Então imagina que dessas 19 operações que eu analisei aqui, você errou uma e acertou as outras 18, né? Pô, você teria feito aí uns 30, 35% do seu capital acertando todas essas, tá? Talvez até mais. Mas então é isso, né? Na primeira pancada aqui ele já pegou a sua ordem aqui vendendo e já bateu no seu alvo, tá? Que é um ponto de saída. É importante que saia quando bate no alvo, porque o próximo candle pode voltar e te estopar, né? Então eu gosto bastante de sair do alvo. Às vezes pode mais? Pode, né? Mas aqui, ó, voltou e te estopou rápido, se você não saiu no alvo, tá? Então a gente vem aqui ver que, pô, continua de lado o mercado, né? E aqui me parece que deu uma pancada que tá subindo, tá? Eu vou passar rápido aqui para as outras operações também, porque elas são bem parecidas. Então, ó, as médias todas inclinadas para cima, você vê os preços trabalhando em cima das médias, né? Então, o que que a gente vê aqui? Pô, preço trabalhando em cima das médias, né? Já superando aqui todos esses topinhos anteriores, né? Fazendo um pivô de alta, né? O que eu posso considerar aqui? Que, pô, acima esse candle aqui, né? Se vier acima dele, dá para comprar e colocar um stop aqui embaixo dele, né? Então, deixa eu colocar esse alvo aqui, ó, e tirar essa seta. O que a gente vê aqui? Vem até mais rápido, né? Se superar isso aqui, compra, né? E com stop aqui embaixo, tá? Na mínima desse candle. Deixa eu colocar essa ferramenta aqui para facilitar.
que a gente quer fazer? A gente quer comprar próximo aqui dos 30.535, né? E vender aqui nos 30.640, tá? Uma operação rápida. Então, no próximo candle já pegou sua ordem, né? Mas voltou, então aqui você está passando calor, mas depois já está no positivo aqui, a gente quer ver ele bater aqui, tá? Então ele vai, quase pega ali, né? Depois pegou de fato, né? Então quase pega aqui nesse candle, depois pegou, né? Às vezes não vai pegar a sua ordem aqui, você tem que colocar em time frames, né? Em tempos gráficos menores aqui, às vezes para pegar essa ordem aqui, mas pegou, né? Então o alvo aqui foi atingido tranquilamente, tá? Então esse tipo de operação vocês podem ver que é um tipo de análise, né, para você que está começando aí, ou até já opera também, que é simples de ser feita, tranquilo, e você consegue pegar vários bons trades assim, tá? Eu não recomendaria utilizar essa estratégia, né, esse setup em tempos gráficos de 5, 2, 3 minutos, tempo gráfico muito pequeno, porque você toma muito stop, tá? É bem difícil, tá? Aqui a gente está chegando numa outra seta, né? Que é uma outra oportunidade que eu tinha marcado aqui para a gente analisar junto, tá? Então aqui a gente vê que está bastante de lado ainda, mas as médias aqui estão abrindo para cima, né? Tá vendo? Elas estão abrindo para cima aqui, estão miradas, querendo mirar para cima, né? A gente vê que isso aqui é uma possível tendência de alta também, tá? E aí, beleza, iniciou uma tendência de alta. O que a gente quer ver acontecer? Ela tocar nas médias de volta, né? E a gente traçar aquele alvo, tá? Então, deixa eu tirar isso aqui. Aqui, ó. Foi nesse candle ou no próximo, né? Aqui, ó. Tocou na média, né? Tocou na primeira média aqui. Então, a gente pode assumir que tocou na média, já deu o recuo necessário aí para continuar essa alta, né? A gente quer aqui comprar próximo aqui superando a máxima desse, a gente compra com stop na mínima dele, tá? Então bem tranquilo aqui de utilizar esse setup, né? E com alvo aqui, tá? O alvo no 161,8%. Então a gente vai ver o que acontece aqui nesse trade. Quase destopou aqui, né? Na verdade, cadê? Que quase estopou, ou estopou, né? Não consigo enxergar tão de perto aqui. Acho que até chegou a estopar ou não aqui. Mas muitas vezes, quando é uma estilingada rápida assim, não pega a ordem, tá? Tanto no stop quanto no gain, tá? Então tem que tomar cuidado, porque às vezes uma estilingada assim não pega. Mas aqui eu acho que não pegou não tô conseguindo enxergar tão de perto aqui. Mas... aqui estopou de fato, né? Então, ó, aqui ele bateu no seu primeiro alvo, né? E voltou. Então, o que eu recomendo, o que eu faço bastante nas minhas operações é o que? Pô, bateu o primeiro alvo, você sobe o seu stop aqui para sua entrada, né? Então, você tira completamente o risco de perder da operação, né? É o que eu faço bastante, né? Pouco mais de 1/3 das minhas operações eu saio no 0 a 0, né? Porque eu prefiro sair no 0 a 0 do que ser estopado e perder ali o pouco, né? Vamos supor, eu perco ali 1%, né, do meu capital no stop, eu prefiro sair no 0 a 0, né? Tem muita operação que só trisca meu stop aqui no 0 a 0 e continua o movimento de alta? Tem, né? Mas tem muitas também que cai direto e eu seria estopado, né? Então eu prefiro bastante colocar o stop no 0 a 0. Isso é uma dica importantíssima também, que isso protege o capital, né? Então imagina que pode acontecer de você sair muitas operações ali no 0 a 0 seguidas, mas é melhor do que perder, né? Então tem algumas que você deixa de ganhar, é verdade, mas mercado tem todo dia, né? Então a gente vai ver daqui para frente, ó. Aqui seria muito estopado, né? Imagina que pô, você não coloca stop, que é um erro fatal também, né? Você não colocar stop, pô, até aqui você estaria perdendo talvez uma boa grana, né? Se viesse nesse preço, dependendo da sua alavancagem, você seria liquidado, né? Ia perder a posição total que você colocou ali na operação, né? Então, o stop ele é amigo, né? Ele tem que existir. E aqui de novo, ó, o que acontece? Aqui tem várias operações uma atrás da outra possíveis, né?
Então aqui a gente vê que bateu na 9 aqui, né? O que que a gente faz? Na 9 não, na média de 10, na primeira média, numa tendência que está bem mais agressiva, tá vendo? Quanto mais agressiva, melhor, né? Quanto mais reta assim, melhor, porque a gente sabe que daí sim é uma tendência forte, né? Tanto de alta quanto de queda. Então quando bateu aqui, o que a gente pode fazer? Colocar esse alvo, né? Essa extensão aqui, que é essa ferramentinha, extensão de Fibonacci, a gente dá o primeiro toque na base, o segundo e o terceiro toque no topo aqui, numa tendência de alta, tá? A gente quer ver bater nesse ponto aqui, né? Então aqui não ativou, né? Desse candle aqui o próximo não ativou, né? O que a gente faz? A gente ajusta aqui o alvo, né? Para esse candle aqui, porque esse candle não ativou a máxima desse, tá? E aí logo na sequência, né? A gente vê que ativou e bateu quase um candle só, bateu o alvo aqui, tá? Então essa estratégia aqui é bem forte, tá? Para simples, né? Então aqui a gente vê ó, que bateu na média convincentemente, né? A gente poderia tranquilamente colocar uma ordem aqui de compra acima da máxima desse candle vermelho, porque ele recuou até as médias aqui com stop na mínima dele, tá? Pô, o próximo candle não ativou, né? Essa ordem de compra que estava pregoada aqui, a gente coloca para esse candle aqui, ó, e muda o alvo para esse candle também, né? E aí acontece aqui o stop, né? Porque ele pega a sua ordem aqui no mesmo candle já te stopa aqui na mínima desse, tá? Então, nesse caso aqui você perde um pouquinho, não tem jeito, tá? Tranquilo, você vai perder, não é todas que se vai acertar, tá? Super normal. Aí vamos ver o que ocorre aqui daqui para frente, né? De novo, né? Ele toca aqui, agora a média de 9, deixa eu tirar aqui. A gente coloca um alvo, né, da mínima à máxima desse candle vermelho aqui, entrando na máxima desse, com stop na mínima desse, tá? Então, bem simples, né? Claro, isso aqui é uma tendência de alta, né? A gente tem que considerar, claro, vários outros fatores, mas essa técnica aqui, esse setup é bem sossegado, tá? Então, ó, o próximo candle não ativou essa compra que estava pregoada aqui. O que que a gente faz, né? A gente ajusta o alvo aqui para esse candle, tá? Entrando agora na máxima desse, na mínima desse, tá certo? E a gente vê o que acontece, ó, o próximo candle comprou, ativou a sua compra aqui, a gente quer ver o preço chegar até aqui para sair da operação, lembrando que se cair abaixo disso, a gente sai com um leve prejuízo aqui, tá certo? Vamos ver se o preço vai realmente ali no alvo que a gente quer, tá certo? Aqui aconteceu mais uma vez, né? Então, antes de chegar nesse outro alvo, teria uma outra oportunidade aqui também. Mesma coisa, né? Comprando aqui em cima, saindo stop aqui embaixo com alvo aqui, tá certo? Então, ó, o outro candle já, o próximo candle aqui já bateu tanto esse alvo desse candle aqui quanto desse aqui numa pancada, tá? Então, assim, tudo que é candle verde aqui são oportunidades que eu analisei aqui nos primeiros 6 dias do mês de julho de Bitcoin, né? Então, vocês podem ver que é bem poderosa essa ferramenta, né? Esse setup operacional aqui com uma assertividade muito boa, tá? Aqui aconteceu a mesma coisa, né? Mas aqui é mais interessante ainda, porque a gente pode ver que é uma tendência forte de alta, as médias todas abertas, né? Só que agora ele está entrando muito nas médias aqui, né? Do primeiro candle, o que que a gente faz aqui? Pô, comprar na máxima desse, opa, de baixo para cima, né? Comprar aqui na máxima desse e sair o stop aqui na mínima desse, com alvo aqui, tá? Pô, o próximo candle não ativou, a gente coloca aqui entrada para esse, stop nesse. Não ativou também, entrada nesse, stop nesse, tá? Não ativou também, entrada nesse, stop nesse aqui, certo? Será que no próximo ativa? Não também. A gente coloca aqui entrada nesse, stop nesse, né? Quando que você vai parar de procurar compra, né? Quando fechar abaixo
dessas médias aqui, da última média, tá certo? Nesse caso aqui não fechou, ainda está dentro. Eu consideraria um pouco arriscado, né, de entrar aqui, porque eu prefiro quando os preços estão trabalhando fora das médias, né, não dentro aqui, entendeu? Eu prefiro quando está trabalhando fora, toca, e aí sim você compra na máxima com stop na mínima, que é mais provável que a força desse movimento continue, né, do que isso aqui pode ser uma retração um pouco mais forte e continue caindo, tá certo? Então, mas aqui em tese, né, em teoria, o sistema é o mesmo, né? Entrou nas médias aqui, você vai colocando compra na máxima com stop na mínima do candle, tá certo? Aqui ativou sua compra, né? Superou a máxima aqui, aí você tá com stop aqui embaixo, tá certo? O seu último alvo é essa última linha amarela aqui, tá? Vamos ver se bate ali ou se te estopa, tá? Esse trade aqui, tá? Esse trade acho que demora um pouco mais, pelo que eu me lembro. Mas aqui, ó, bateu o seu segundo alvo, né? O primeiro e o segundo alvo. Então é prudente você colocar o stop na sua entrada, subir o seu stop daqui para cá, né? Porque se voltar, te tira no 0 a 0, né? Inclusive, é interessante que você faça até parciais, né? Realize aqui, pô, vou realizar um quarto da posição aqui, colocar um dinheirinho no bolso, um quarto da posição aqui, né? E deixa a outra metade para o final, né? Então é prudente que você sempre proteja a sua posição, porque no longo prazo isso faz total diferença, tá? Para ter consistência aí no longo prazo, tá? Então, ó, voltou e estopou, né? A mínima aqui, tá vendo, ó? Então, se você não colocou stop na entrada, nem tirou parcial aqui, você foi estopado, né? Então, por isso que eu falo, stop na entrada, parcial no meio do caminho, pegar um dinheiro aí faz total diferença, tá? Protegendo, às vezes, eu sei que às vezes pode encher o saco, pô, tô 10 operações saindo no 0 a 0, beleza, né? Vai ter, acho difícil acontecer, né? Mas vamos supor, 5 operações seguidas saindo 0 a 0, beleza, a próxima você acerta ou erra, né? Mas o ideal é você, imagina que você poderia ter perdido essas 5, né? Então é bem melhor sair no 0 a 0, tá? Aqui tem uma sequência de venda, né? Que dá pra gente entrar vendido aqui, tá? Então, pô, aqui já começou a inclinar todas as médias para baixo, né? Essa aqui é um pouco arriscada, porque cortou tudo junto, né? Não está exatamente trabalhando fora das médias, mas dá para colocar uma venda aqui. Se cair abaixo desse ponto, você vende com stop aqui, tá? Vamos ver o que acontece aí. Não te estopou até agora, né? E tá dando outras oportunidades aqui, inclusive, né? Então aqui, por exemplo, você podia ter vendido com stop aqui, né? Aqui de novo, vender com stop aqui. Pô, não ativou. Vende aqui com stop aqui, tá certo? Aqui você foi estopado nessa primeira operação que a gente fez, né? Então, ó, a mesma coisa, bateu o segundo alvo, primeiro, o segundo. Se não colocou stop na entrada, foi estopado aqui, porque a gente tinha um stop aqui nesse ponto, né? É, mas aqui dando outra oportunidade, né? Porque já caiu abaixo das médias. Então, por exemplo, ó, aqui seria uma operação, porque voltou às médias, né? Pô, não ativou, não caiu abaixo desse ponto aqui. A gente ajusta a entrada para o próximo candle. Tá? Se cair abaixo desse, a gente vende com stop aqui. Não deu certo também, né? Deu uma estilingada para cima gigantesca aqui. Beleza, né? Aí já fica um pouco mais complicado de colocar a venda depois desse candle de força gigante, mas até dá, né? Se fica um alvo muito grande, né? Se a gente for parar para pensar. Mas colocando aqui, ajustando, né? Na mesma teoria, mesma coisa, tá? Aqui, ó. Aqui já ficaria bem arriscado, já está trabalhando acima das médias aqui, mas ainda assim continua sendo uma tendência de queda, né? Por mais que deu uma estilingada. E aqui pegou, meu, todos os alvos dessa entrada aqui, inclusive foi até mais, tá? Aqui outra oportunidade, a mesma tendência de queda, né? Então essa operação aqui pegou num candle só, tá? A gente coloca aqui outra, né? Porque tá caindo e voltou às médias aqui. Então, tá vendo que é tudo a mesma coisa sempre, né? Aqui a gente quer vender quando tá caindo, porque a tendência do que tá caindo é continuar caindo e do que tá subindo continuar subindo, né? Leis de Down aí. Então é bem, o mercado tende a se repetir, né?
Então aqui a gente poderia colocar essa venda aqui abaixo, né, dessa mínima, porque está numa tendência de queda, voltou, bateu nas médias que estão todas miradas para baixo, tá? Então aqui é possível a gente vender. Então aqui, ó, pegou sua ordem de venda, tá? E você tem um stop aqui, ó, na máxima desse candle aqui, nesse ponto. E aí vamos ver se vai, né? Então aqui coloquei a seta, outra oportunidade, né? Ainda com esse trade aberto aqui, mesma coisa, né? Voltou às médias. Deixa eu tirar essa aqui. Então tem esse trade aberto aqui e esse aberto agora também. Claro que eu não recomendo você fazer 2 trades ao mesmo tempo aí. Eu acho melhor você fazer um por vez. Eu particularmente, né? Nossa, e aí, e aí rasgou todos os alvos, né? Esse aqui, por exemplo, não pegou, né? Então você colocaria aqui, né, a sua entrada. E aí rasgou num candle aqui todos os trades aqui, todos os alvos, né? Então assim, tem bastante oportunidade aqui, a mesma coisa, né? Você colocaria a venda aqui nesse candle, depois aqui que não pegou, depois aqui, né? Então aqui você ainda pegaria um segundo alvo, se eu não me engano, né? Pelo que eu me lembro aqui, nesse candle aqui que pegaria, né? Porque você pegaria um pouco mais do segundo alvo, né? Porque aqui tocou na média, aí você coloca a venda na mínima e stop na máxima. Não pegou nesse candle, nem nesse, nem nesse. E aí você colocou a venda aqui e aí no próximo candle pegou e foi até o segundo alvo aqui, né? Com stop na entrada, com uma parcialzinha aqui, você ainda tiraria um dinheiro dessa operação, né? Mas é bem simples, tá? Tanto na compra quanto na venda. Tá subindo em tendência, tocou na média, você coloca entrada na máxima e stop na mínima com um alvo ali de 161%, né? Pô, bateu o primeiro, o segundo alvo, stop na entrada, tira uma parcialzinha, né? Sempre prudente fazer isso também para não deixar dinheiro na mesa, tá? Então aqui ao longo do tempo vocês vão ver que tem várias outras entradas, né? Aqui, por exemplo, tocando na média, você colocaria uma ordem de venda aqui nesse ponto com stop aqui, rasgou para baixo, né? Aqui outra oportunidade de venda, outra oportunidade de venda, tudo dando certo, né? Eu não vou ficar explicando uma por uma também, porque acho que já deu para pegar o sentido aqui desse setup, desse conjunto de indicadores, né? Tão simples quanto colocar 7 médias de 10 a 40, e aí depois ele dá uma rasgada gigantesca. Então, ó, essa rasgada gigantesca para cima aqui, onde que você entraria? Eu não entraria em nenhum lugar, né? Tudo bem, pô, você perdeu esse movimento? Perdeu, né? Mas não dá para entrar aqui, né? Talvez aqui só, até tinha marcado, né? Que bateu aqui nessa média quando encosta, né? Porque se não encosta, pô, ele pode tender a encostar, né? Vou entrar na máxima desse candle aqui ou desse, né? Tudo bem que aqui foi caindo, mas o interessante é sempre você esperar tocar na média, tá? Então aqui, nesse caso desse candle de saída aqui das médias, tocou, né? E no próximo candle rasgou o seu alvo diretamente, né? Colocando a compra aqui e o stop aqui embaixo, tá? Então é um setup sossegado de utilizar, né? Lembrando, pô, eu gosto de utilizar no mínimo no de 15 minutos esse setup, porque nos de tempo gráfico menor é muito mais volátil, né? Então é mais difícil de acertar. Aqui é a mesma coisa, né? Ó, na tendência de alta tocou na média, né? Vamos colocar uma compra aqui acima desse. Nesse candle não encostou, né? A gente coloca acima desse, então aqui com o stop nesse. Agora tocou, né? Tocou e triscou o terceiro alvo aqui, né? Faltou um pedacinho para triscar. Então, depois que bate esse candle gigante aqui, você coloca o stop na entrada, né? O outro vem, você tira uma parcial, algo do tipo aqui, 25%, volta e stopa no 0 a 0, você saiu com 25% ali de lucro, do potencial de lucro da operação, melhor que nada, né? Melhor que perder, né? Então eu sou dessa estratégia aí, né? Tudo bem que se eu manter a mão cheia até o final, você ganha mais, ganha, né? Mas pode perder também, né? Então aqui o que a gente está vendo, uma tendência de baixa, né? Voltou e tocou na média, tá? O que você faria aqui? Pausa o vídeo e me fala o que você faria aqui, né? Nesse sinal aqui, tá caindo e deu uma retração, tocou na média aqui, né? Você vende.
certo? É o que eu faria, né? Aqui eu venderia na mínima desse candle com stop aqui na máxima dele, tá? Com esse alvo aqui de 161,8 da extensão de Fibonacci aqui, tá? O próximo candle aqui não pegou essa nossa venda aqui, tá? O que eu vou fazer? Eu vou ajustar aqui a entrada e os alvos e o stop, né? Então eu vou querer vender na mínima desse com stop aqui e com alvo aqui, tá certo? Próximo candle pegou, voltou. O outro candle tá indo a favor, esse outro também, e o terceiro pegou aqui o seu alvo e você saiu da operação feliz com uns dólares aí no bolso, tá? Acho que essa foi a última que eu analisei aqui. A ideia é essa, né? O setup das 7 médias aqui é bem sossegado, né? Você pegar realmente tendências em vigor aí, né? Não operar lateralização. Então, esse período aqui, por exemplo, ó, cadê o marca-texto? Esse período aqui, por exemplo, ó, você não quer operar, né? Você vai fazer o que aqui? Você vai adivinhar que quando superar aqui vai para cima, ou adivinhar que se cair para cá vai perder e vai cair pra caramba, né? Não. Oxi. Qual que é o negócio? Aqui nesse tipo de consolidação quem ganha dinheiro são as baleias, né? Nas consolidações aqui. Por quê? Mais um ensinamento, uma dica grátis aí. Por que as baleias ganham dinheiro aqui nessas consolidações, tá? Cadê aqui? Então vocês veem, deixa eu colocar o imã aqui para ficar mais fácil. Veio até aqui e finalizou aqui, né? Então, quem que ganhou dinheiro aqui, né? Quem ganhou dinheiro nesse candle vermelho aqui? As baleias, né? Porque teve muita pessoa física que colocou ordem de venda aqui, ó. E aí a baleia forçou a venda para vir para cá, pegar a ordem de venda de todo mundo. Então, a galera colocou ordem de venda aqui, a maioria com stop aqui, na máxima desse, né? Pegou a ordem de venda e voltou com tudo, né? Então, pegou o dinheiro de quem achou que ia vender aqui e estopou essa galera, né? Então, quem ganha dinheiro em consolidação é a baleia, tá? Não é um tipo de de período, né, que eu gosto de operar aqui, tá certo? Para finalizar, né, até vou sair do gráfico aqui. Para finalizar, o gerenciamento de risco e a alavancagem, né? Lembrando, a alavancagem já falei. Se você multiplica por 10, o seu ganho e a sua perda é multiplicada por 10, tá? Eu faço um controle bem rígido com relação a isso na minha planilha aí, que me dá qual que é a alavancagem ideal por operação, mas eu recomendo fortemente que você não alavanque muito, né? Ou alavancar vezes 100, 50, tem ativos que só deixa alavancar vezes 8, 10, porque é muito volátil, né? Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Eu recomendaria trabalhar na alavancagem mínima aí de 1, às vezes sem alavancagem, só 1, né? Para você ver que às vezes, muitas vezes não faz diferença, né? Nesse tipo de trade aqui, por exemplo, não faz diferença, né? A quantidade que você está alavancado ou não, porque o alvo e stop ali já é pré-definido, né? Então, o gerenciamento de risco você tem que sempre colocar na cabeça que se você colocou aí, como a gente falou anteriormente, R$1.000, né? R$500 ou R$1.000 transformou em $200, você não vai pegar $200 e colocar em uma operação, né? Não faz sentido algum, né? Você vai ali, pô, vou colocar 10% do que eu tenho, 15% do que eu tenho numa operação com stop, né, com alvo para sair, que isso sim, pô, andou, bateu no meu primeiro alvo, segundo, stop no 0 a 0, né, que isso que vai trazer consistência no longo prazo, você não vai acertar todas, vai errar também, mas é isso, gerenciamento de risco que eu faço, ele tem várias regras, né, ele tem um pouco mais de 6, 7 regras que eu tenho que seguir durante as operações, durante o dia, que me faz ter esse resultado aí de mais de 130% em 50 dias. Pouco mais de R$8.000 aí que eu fiz, começando com 6.300, né? Então, assim, eu não coloco mais que 20% do que eu tenho num trade só, né? Tem algumas regras que eu coloco, eu não vou falar todas aqui, obviamente, mas é importante você pensar que quanto mais você arrisca, maior o potencial de lucro que você tem, com certeza, né? Mas maior potencial de perda também, né? Então, o que você não quer é sair do jogo, né? Dar o win, pegar tudo que você tem e colocar numa operação de Bitcoin vezes 100 alavancado e perder tudo em 10 segundos, né? Então, cuidado, vá com muito cuidado, qualquer dúvida,
dá um toque aí, fico total à disposição. Tem ali o grupo do Telegram gratuito que eu passo análise e alguns trades que eu faço durante o dia, o link está na descrição. Entra lá, tá certo? Obrigado pela atenção aí mais uma vez, espero que você tenha gostado bastante. Qualquer coisa me chama e um grande abraço. Boa noite.